Jesus fundou uma igreja? As numerosas igrejas e seitas cristãs do mundo afirmam que foram fundadas por Jesus Cristo. Entretanto, Jesus não fundou igreja alguma, muito menos algumas centenas delas. Todas as igrejas são de fundação humana e, como tais, têm a sua finalidade pedagógica e educativa. Jesus proclamou o reino de Deus, que não é uma organização externa, visível, de caráter jurídico, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é uma experiência divina dentro da alma humana, experiência que, depois, se revela na vida desse homem como verdade, santidade, amor, caridade, pureza, benevolência, alegria espiritual. O reino de Deus é verdade, justiça e alegria no Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. A palavra igreja, entre aspas, é derivada do termo ecclesia, que em latim deu ecclesia. Ecclesia vem de ekaleo, ek igual fora, kaleo igual chamar. Literalmente, aspas, chamar para fora, fechar aspas, ou evocar, selecionar do meio de uma grande massa. A igreja representa, pois, uma elite sagrada, selecionada do meio de uma massa profana. É o pequeno rebanho de que o Divino Mestre fala a seus discípulos. São os poucos escolhidos, tirados do meio dos muitos chamados. São os que passaram pelo caminho estreito e pela porta apertada que conduz ao reino de Deus. A expressão igreja ocorre raríssimas vezes nos evangelhos, ao passo que o termo reino de Deus ou reino dos céus é frequentíssimo. O que determina a participação na igreja ou no reino de Deus não é uma determinada cerimônia ritual, batismo, nem a aceitação desta ou daquela fórmula de credo, mas é o renascimento pelo Espírito, como Jesus diz a Nicodemos. Aspas, quem não renascer pelo Espírito não pode entrar no reino de Deus, fechar aspas, ponto. Se Jesus tivesse fundado uma igreja, no sentido teológico da palavra, uma organização eclesiástica de caráter jurídico burocrático, como são as igrejas humanas, não seria ele o Cristo ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra? Não seria o Filho unigênito de Deus? Porque semelhante iniciativa teria mesquinhado o seu caráter. Neste caso, seria ele, quando muito, um inteligente sociólogo e hábil codificador de preceitos e proibições, como Tomás de Aquino ou Gregório VII. Atribuir a Jesus o espírito de qualquer teologia dogmática, teologia moral ou código de direito eclesiástico seria revoltante blasfêmia. Nenhum gênio cósmico de experiência divina se degrada ao ponto de organizar uma sociedade ou escrever um livro para garantir a perpetuação das suas doutrinas, porque tem ilimitada confiança na onipotência e imortalidade da verdade em si mesma, sem escoras nem adjuntórios externos. Aspas, eu vos enviarei o Espírito da verdade, e ele vos introduzirá em toda a verdade, e vos lembrará tudo quanto vos tenho dito, porque tomará do que é meu e vô-los anunciará. Esta, sim, é a linguagem do gênio cósmico, que baseia a eternidade da sua doutrina na presença e atuação infalível do Espírito da verdade, que não depende de nenhuma organização eclesiástica, como pensam certos teólogos, nem da elaboração de um livro, como opinam outros. Nem a hierarquia eclesiástica e nem a existência da Bíblia são o fundamento do cristianismo, mas é a atuação invisível do Espírito da verdade, através dos séculos e milênios, e essa presença e atividade do Espírito de Deus não depende de nenhuma organização,
nem de um livro. Aspas. O Espírito sopra onde quer. Fechar aspas. Aspas. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fechar aspas. Esta indefectível presença do Espírito do Cristo é que é a garantia única da perpetuidade e infalibilidade da Igreja, contra a qual, aspas, não prevalecerão as potências do inferno, fechar aspas, ponto. Por que então surgiram e surgem ainda tantas igrejas? As igrejas, como expedientes humanos, são relativamente necessárias, e em face da imperfeição da nossa humanidade, que necessita ainda de muletas e escolas externas para a sua evolução espiritual, prova de que lhe falta ainda suficiente firmeza interna. Se os homens tivessem segurança interna, não necessitariam dessas seguranças externas. Nesse sentido, as igrejas cumprem o seu papel pedagógico, assim como a mãe cumpre a sua missão guiando pela mão um filhinho incapaz de andar sozinho. O mal não está na existência das igrejas, que são relativamente necessárias, enquanto a humanidade não estiver devidamente cristificada e com perfeita autonomia espiritual. O mal está em que essas igrejas se digam fundadas por Jesus Cristo e muitas delas não permitem a seus filhos ultrapassarem os limites dos dogmas por elas traçados como sendo revelação de Deus. Assim como o dia mais glorioso para o educador é aquele em que ele se tornar supérfluo e dispensável, por ter levado o seu educando à perfeita autonomia ético-espiritual, assim terá também a igreja cumprido integralmente a sua tarefa no dia e na hora em que ela se tornar supérflua, por ter conduzido as almas a Deus. Infelizmente, as igrejas fazem da sua missão pedagógica uma profissão lucrativa para a classe privilegiada de seus ministros, servindo-se de palavras sagradas para cercarem de prestígio político-social os seus ministros e promoverem a sua prosperidade econômico-financeira, mantendo o povo na ignorância das grandes revelações de Deus. Porquanto, sabem eles que o homem conhecedor do Espírito do Cristo passará um dia da heteronomia teológica para a autonomia espiritual. A igreja deve ser educadora do povo, mas não intermediária entre o homem e Deus, fazendo depender da sua atuação ou não atuação o efeito da redenção do Cristo ou da sua frustração. O efeito da redenção do Cristo é causalmente independente da presença ou ausência de um ministro eclesiástico, embora este possa auxiliar a aplanar os caminhos que levam a essa redenção, suposto, naturalmente, que ele mesmo seja um verdadeiro remido. Aspas, a religião da humanidade do futuro, escreveu o grande iniciado Radhakrishnan, antigo vice-presidente da Índia, será a mística, isto é, o autoconhecimento e a autorrealização. Este é um belo texto, muito bem fundamentado, pensado pelo professor Humberto Roden, e está em seu livro Orientando para a Autorrealização, é da editora Alvorada,